As igrejas evangélicas são todas filhas de Babilônia. Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Gente, quanta coisa aconteceu nesses últimos dias, né? A repercussão, né, dos vídeos que gravei recentemente. Se você não assistiu, bora lá assistir esses últimos vídeos aí, porque tá interessante. A reação do público tá interessante, né? Pessoas fazendo react, pessoas respondendo, né? O engajamento tem aumentado aí, graças a Deus nós temos alcançado várias pessoas. E como sempre, né? Alguns ficam felizes, outros ficam tristes, outros ficam mais nervosos, né? Mas é engraçado os comentários, né? Muitos ainda acreditando que eu faço isso para defender meu salário, né? Ele é pastor, tem que defender o salário, defender a empresa, igreja adventista, né? Bobeira, né? Teve um comentário assim que falou assim: nossa, olha a cara dele de nervoso, ele nem consegue respirar direito, né? Ele tá tremendo, né? Você tem que entender que eu gravei o vídeo bem cedinho, né? Alguns desses vídeos, acho que boa parte deles, né? E com relação à respiração, eu vou contar um segredo para vocês, viu? Eu tenho dificuldade, apesar de ter um nariz dessa proporção, né? Deus me abençoou com um nariz, né? Bem, como diz o doutor, né? Hiperprojetado. Mas ele não é funcional. Então, quando eu respiro, alguns perceberam já, né? Olha, a minha respiração, ela é pesada, né? Ela é pesada, né? Então, aí, foi 3 pessoas que falaram assim: olha, ele nem respira direito, mas é porque eu tenho um problema aqui, tá, nesse nariz. Espero em Deus um dia, pela graça de Deus, fazer uma cirurgia, um desvio aí, uma rino, dar uma ajeitada e deixar ele funcional, né? Nem sei porque estou falando isso, mas é porque eu acho engraçado os comentários de muitas pessoas, né? Se prendem à minha fisionomia, algumas coisas aqui do canal, mas infelizmente não se prendem à questão bíblica e teológica, né? Obrigado à maioria, né, esmagadora aí, apoio, carinho à minha pessoa, ao meu trabalho, ao meu ministério, e eu fico muito feliz. Administradores, né, pastores, amigos aí, pessoas que estão espalhadas nesse mundo aí, mandando mensagens de apoio, dizendo para eu continuar, né, e continuar de maneira simpática como eu faço, né, tentando ser agradável, tentando assim. Alguns querem que eu seja mais incisivo, mas eu não sou, gente. Eu até tento, às vezes me forço a alguma situação, mas eu não consigo atacar a pessoa, não consigo ser, como posso dizer, duro nas palavras, né? Esse não é o Adriano, né? O Adriano não é desse jeito. Mas enfim, é só um disclaimer aí para vocês saber o que está acontecendo. Mas eu agradeço a todos vocês que comentam aqui embaixo, né? Vocês que compartilham, pessoas novas chegaram no canal aí, caíram de paraquedas, estão gostando. Existem muito conteúdo aí no canal para vocês assistirem, tá bom? Então assim, é só um disclaimer aí para você saber o que está acontecendo. E claro, né? Sou o pastor aqui do distrito de Monte Azul Paulista e quero convidar você agora para ir em Bebedouro. Foi sábado, tivemos a ceia do Senhor aqui em Monte Azul Paulista. Agora, sábado, dia 29, 29 não. 29 não, não tem 29 de fevereiro, né? Dia 1º, sábado de manhã, estarei lá na igreja de Bebedouro fazendo a ceia do Senhor. Quero convidar você, tá bom? Então você de toda a região, vocês são os nossos convidados para participar aqui, tá certo? Muito bem, vamos para o tema do vídeo. Esse tema é um tema recorrente que as pessoas, quando as pessoas nos atacam, aí eu vou lá defender, né? Me defender a minha fé, ok. Aí eles falam assim: o vitimismo aí, vocês que chamam a gente de filhos de Babilônia, né? Filhas da meretriz, vocês falam isso de todo mundo e agora, né? E agora vocês ficam se dando de vítima, né? E eu queria explicar essa situação, né? Porque realmente é ofensivo dizer que as pessoas são filhas de Babilônia, né? Aí eles pegam um texto de Ellen White, até eu vi um vídeo antigo aí de um canal aqui, CPPAC, CPAP, SAP, sei lá o que é.
a pessoa toda nervosa, olha só, Ellen White chamando os protestantes de filhos de Babilônia, né? E é interessante, se você fizer uma pesquisa bíblica, né, histórica, você vai encontrar várias pessoas da própria religião falando assim que se tornaram filhas de Babilônia, né? Vou até recomendar material aqui para vocês, inclusive vai ter um PowerPoint aqui só com as ideias sistematizadas para a gente poder discutir, e esse PowerPoint simples vou disponibilizar lá no canal do Telegram, que está aqui no link da descrição, beleza? O que eu falei do PowerPoint? Tá, as filhas de Babilônia. Então hoje eu vou tentar explicar como nós cremos, né? E como entendemos quem são as filhas da grande meretriz de Babilônia, ok? Então vamos para a tela, deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente poder compreender. Olha ali a minha tela, olha, minha canetinha aqui está funcionando, beleza? Então vamos entender isso aqui, gente. Vamos ler alguns textos para análise, né? Hoje eu não estou de blazer bonitinho, né? Hoje eu estou mais esportista, mais esporte aí, beleza? Então vamos lá, microfone funcionando, deixa eu colocar aqui na altura, aqui, né? Vai fazer barulho aí, mas vocês me perdoem, né? Beleza, vamos lá. Os textos onde aparece Babilônia, né? No caso, Apocalipse, tá, gente? Seguiu outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações, presta atenção nas palavrinhas que grifei aqui, tá? Bebessem o vinho do furor da sua prostituição, tá? Em Apocalipse capítulo 14, verso 8, né? Devia ter colocado aqui na frente, eu não coloquei, né? 14, verso 8. Então ali está falando aí da queda de Babilônia. Interessante, caiu. Tem duas quedas aí, né? A primeira a gente sabe que foi a queda lá atrás, quando Ciro invadiu, quando secaram as águas lá, e ele invadiu a cidade. E a segunda é que ela cairá, tá bom? Cairá, não caiu ainda, né? Muito bem, e se cair, gente, a segunda queda é ser desmascarada, né? Ser, de alguma forma, revelado o seu verdadeiro caráter, ela cai por terra, né? Essa é a ideia, né? Avancemos. Agora estou no capítulo 17, né? Não coloquei a referência aqui, uma pena. Aí vocês podem corrigir o PowerPoint aí, tá, gente? A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, enfeitada com ouro. Olha a riqueza, isso é interessante, ó. Pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice, de novo, ó, um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Então essa meretriz, ela dá de beber, né? Ela embebeda, ela de alguma forma muda a maneira de pensar e agir das pessoas, né? Olha que interessante. E o que seria essa bebida? O que seria esse vinho que ela concede para essas pessoas, né? E na sua testa é escrito um nome, um mistério, né? Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das abominações da terra. Então tem a mãe e tem as filhas da mãe, né? A expressão aí bíblica, né? Continuando. Agora nós estamos em Apocalipse 18 agora, ó. Então foi 14, 17, agora 18, tá? Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. Esse texto é lindo. Guardem ele, vou voltar no final, tá? E a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então está envolvendo dinheiro, está envolvendo aí reis, poder. Interessante isso, ó, grave isso, né? Tem questões religiosas, de adoração, econômicas, poderes políticos, tudo envolvido aí, né? Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, né? Porque os pecados dela se acumularam até o céu. O Deus se lembrou das injustiças que ela praticou, né? Essa que é uma referência muito interessante do Antigo Testamento, né? Lembra como Sodoma e Gomorra, né? Que chegou até a Deus, né? Os pecados daquela nação, enfim, né? Mas vamos avançar. O que é Babilônia? Então eu vou tentar aqui resumir de uma maneira simples aí, para que você possa entender, tá? O que é Babilônia. Então Babilônia é o nome da capital da Suméria, né? Na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, né? Babilônia significa porta de Deus, né? Alguns vão falar portal dos deuses, né? Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. Os dois termos são interessantes, né? A Torre de Babel queria levar as pessoas até Deus, né?
E realmente lá naquele momento houve uma grande confusão. E a Babilônia mística, agora do Apocalipse, né? Ela também é um tipo de portal para os deuses, né? Os deuses falsos. Né? E é uma grande confusão mesmo. Né? Inclusive aparece na Bíblia. Muito bem. Historicamente, Babilônia é um império que desempenhou um papel crucial na narrativa do exílio de Israel. Uma cidade autossuficiente, que esbanjava riqueza, poder e o melhor das religiões. Né? Nabucodonosor é estrategista, né? E uma das estratégias dele, quando ele invadia as nações, era pegar aquilo de melhor, né? Inclusive a riqueza das pessoas, soldados, enfim, e trazer para a Babilônia. E ele trazia também a religião. Se você vai no capítulo 2, né? Capítulo de Daniel, o livro de Daniel vai falar muito bem sobre isso. Né? Ali havia várias religiões ali, né? Os caldeus, os encantadores, os astrólogos, os magos, né? Então havia muitas religiões ali onde Babilônia, ele por exemplo, o próprio Daniel, né? Daniel, ele é um cara nobre da corte, né? E foi trazido, né? O melhor de Israel foi trazido, né? Trazido para a Babilônia, né? Muito bem. Profeticamente, Babilônia simboliza o orgulho humano, a rebelião e a influência corruptora do poder mundano. Um sistema de crenças contrário a Deus. É basicamente isso aí, tá? Na questão profética. Né? É um aglomerado de ideias, filosofias, ideologias, um misticismo contra a verdadeira adoração. Né? Esse é a Babilônia aí, né? Muito bem. Pedro quando manda uma carta, né? Agora não lembro qual carta é. Pedro refere os moradores de Roma como os que moram em Babilônia, né? Porque na época ali, Roma, Babilônia e tal, né? Como se fosse contra Deus, né? Enfim. Teologicamente, Babilônia representa a tensão entre a arrogância humana e a soberania divina. A influência corruptora da riqueza e do poder e a luta espiritual entre o povo de Deus e as forças do mal. Né? É bem isso aí. E no Apocalipse é a representação da união entre religião, e aí eu coloquei aqui, em todas as suas variantes, né? Então, vários tipos de religiões, não só a cristã, tá? Com o Estado, e aí entra o poder legislativo, jurídico. É jurídico? É jurídico, né? Legislativo, executivo e o judiciário, né? Coloquei jurídico aqui, não sei, é judiciário, né? Ideologias diversas, né? Aí tem que você imaginar, desde ecologia e tantas outras ideias aí, ideias políticas, né? Marxismo e capitalismo e tantos ismos aí da vida, tá? E com o poder econômico. Babilônia mística é usada por Satanás para perseguir o povo fiel, o remanescente. E aí tem as referências dessa perseguição. Quem é esse povo remanescente, tá? Tá aí quem sabe um próximo vídeo aí falando sobre a igreja remanescente, né? Que é outro espantalho que dizem que a gente... se diz o remanescente, só vocês vão ser salvos. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. Continuando. Babilônia e seus pecados. Então, nos textos dizem vinho, prostituição, imundícies, abominações. Né? Termos que apontam para os pecados cometidos por esse sistema, tais como. Então, qual é a ideia aqui? Quando está falando de vinho, prostituição, né? Prostituição é algo que era puro, se tornou impuro, né? O vinho, quando ele é suco, né? Aí ele se fermenta, ele acaba mudando a sua forma, né? As imundícies, abominações, você pega no Antigo Testamento coisas, pecados, né, que Deus abominava, né? Então tem tudo isso aí, né? Quais são os pecados? E aqui eu quero dar a nossa opinião, que nós entendemos quais são esse vinho, esse vinho que engana as nações, né? Aquilo que era verdade se transforma em mentira, né? Aquilo que Deus não concorda, as abominações que esse sistema está pregando e ensinando para o mundo, né? Interessante, Deus tem 3 mensagens angélicas para a salvação do mundo, né? E Satanás ali tem 3 espíritos de demônio para enganar o mundo, né? Interessante. Então, a imortalidade da alma, nós cremos que o homem é mortal, não imortal, e tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Nós cremos que a Bíblia apresenta não a imortalidade, né? Só Deus é imortal, e só os fiéis, salvos, glorificados terão a imortalidade, né? Os infiéis não, eles vão morrer e serão aniquilados, assim pensamos, né? Bom,
Falso dia de adoração, Deus estabelece um dia, né? Aí vem a criatura e estabelece outro dia para a santificação. A gente entende que isso é o que está dentro do cálice do vinho desta Babilônia. Né? Que mais? Falsos dons do Espírito e essa Babilônia, essa confusão aí de dons de línguas e tantas manifestações de curas e milagres que não são do Espírito, é de outro tipo de Espírito. Né? Idolatria, né? Colocando o homem como centro, né? E tirando a centralidade de Cristo, né? A intercessão entre Deus e o homem. Né? Esse poder tem a autoridade para perdoar pecados e assim por diante. Né? Salvação pelas obras, né? Você conquista as obras, tem que fazer isso, mas isso, apesar de acusarem a gente de salvação pelas obras, né? Mas a salvação pelas obras é algo de Babilônia, né? Dos adventistas, né? Muito bem, conclusão prévia. E essa conclusão eu tirei do livro Questões sobre Doutrina, tá aqui, ó, né? Que é um livro oficial aí da Igreja Adventista. Né? Olha que interessante quando o assunto é sobre a Babilônia e as filhas da Babilônia. Olha como nós entendemos. Ó. Admitimos plenamente o fato animador de que uma multidão de verdadeiros seguidores de Cristo está espalhada através das várias igrejas da cristandade. Né? Isso é a igreja está espalhada, né? Inclusive na comunidade católica romana. Né? Esses Deus claramente reconhece como seus, é verdade. Tais pessoas não formam parte da Babilônia, descrito no Apocalipse. Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Né? A questão de lealdade ou deslealdade à verdade é, enfim, uma questão de relacionamento pessoal com Deus e os princípios fundamentais da verdade. Ou seja, não sou eu que julgo. Né? Tem pessoas que estão lá e são sinceras, são fiéis naquilo que acreditam. Né? E Deus vai julgar. É a sinceridade das pessoas, não sou eu que vou julgar. Né? Se elas rejeitaram a luz, se a luz chegou até elas e elas não quiseram, por questão de orgulho, por questão de tantas outras coisas, rejeitaram a luz, né? Isso é uma questão que Deus vai julgar, não somos nós. Né? Nós, adventistas, nós temos como interpretação ou como fonte falar sobre o sistema, não pessoas, né? Não pessoas. E eu entendo pessoas que são acusadas de ser filhas de Babilônia, como é ofensivo isso, né? Mas devemos trabalhar sobre o sistema teológico, doutrinário, né? Não a pessoa, porque a pessoa quem julga é Deus, né? Então vamos lá, continuando. O que é denominado Babilônia nas Escrituras, obviamente, abrange aqueles que quebram o espírito e a essência do verdadeiro cristianismo, ok? E seguiram o caminho da apostasia. Tais pessoas estão sob a desaprovação do céu, ok? Então nós estamos falando aqui de pessoas que estão vivendo contra os princípios bíblicos. Esses fazem parte de Babilônia. Né? E eu apresentei no slide passado quais princípios bíblicos nós entendemos que é uma apostasia, é se afastar da verdade de Deus. Né? Então eu coloquei lá imortalidade da alma, o falso dia de descanso, a quebra da lei, a idolatria, a salvação pelas obras, né? A centralidade de Cristo, ou a falta da centralidade de Cristo. Né? Muito bem. Babilônia e seus liderados. Então, continuando o texto de questões sobre doutrina. Diz o seguinte, ó, na página agora 170. Os adventistas creem que a expressão Babilônia, o que se faz alusão em Apocalipse 17, tem sido aplicado corretamente ao papado. Sistema, ok? A grande Babilônia. No entanto, de acordo com o verso 5, é mencionado como mãe. Apocalipse 17, 5, né? Mãe. Assim, o termo Babilônia também se aplica a outros. Portanto, cremos que onde houver pessoas ou grupos que adotem e defendam as doutrinas, as práticas e os procedimentos anticristãos da Igreja Papal, podem ser acertadamente denominados de Babilônia, né? Porque estão vivendo o contrário daquilo que a Bíblia está ensinando. Parte, portanto, da grande apostasia, o abandono das crenças bíblicas. Né? Onde quer que prevaleçam tais condições, os adventistas, juntamente com outros, creem que as organizações culpadas podem ser apropriadamente chamadas de Babilônia. E se você fizer uma pesquisa histórica, você vai ver vários grupos evangélicos falando sobre esse assunto. Né? E aí eles jogam sobre nós. Nós criamos esse termo para falar que os evangélicos, outras igrejas, são filhas de Babilônia. Né? Não. Vários
Vários outros teólogos apontam o poder romano, papal, como a grande meretriz, e as igrejas protestantes que adotam seus ensinamentos, se ajuntam, se alinham, são chamadas de filhas, né? Muito bem, avancemos. E agora chega o texto de Ellen White, né, que até o rapaz usou, falando aí, ó, tá vendo aqui, ó, os adventistas falam que nós somos, né? Só que interessante, você que está me assistindo, leia o capítulo todo, é fantástico, é fantástico. Olha, lembrei agora do é fantástico. Ai meu Deus, esse TDAH volta toda hora aqui. Volta lá. Ah tá, é fantástico o capítulo, né? Então eu vou ler com vocês um pedaço, ok? Declara-se que Babilônia é a mãe das prostitutas, Ellen White dizendo, no livro O Grande Conflito, tá? Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, ok? A fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que esta mensagem se segue a advertência acerca do juízo. Devem ser proclamadas nos últimos dias. Tá? Então, assim, nós adventistas entendemos que, como igreja remanescente, como igreja missiológica remanescente, eclesiológica remanescente, nós temos uma missão, que é pregar as 3 mensagens angélicas, desmascarar Babilônia, para que as igrejas, ou para que a Babilônia e seus seguidores voltem às verdades bíblicas. Né? Essa é a missão que a igreja adventista entende que tem. Né? Não posso dizer o contrário. Eu creio nisso. Não me torno melhor por isso, não sou salvo por ser adventista, não é isso, mas nós temos uma missão, entendemos isso, e isso faz com que a gente tenha propósito. Né? Nós adventistas temos propósito. Nós temos que pregar o ide evangélico de Mateus capítulo 28 e também o ide profético de Apocalipse capítulo 14. É a missão da igreja adventista, nós entendemos, tá? Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois que esta igreja tenha estado em condição decaída há séculos. Demais, no capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. Tá? E não é sair de uma igreja, é sair desse sistema religioso apostata, sair desse grupo, né, que está indo contra aquilo que Deus ordena. Né? De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. Olha que interessante isso, né? As pessoas nos acusam de ser exclusivistas, né? É porque realmente, gente, olha, o pessoal acho que pegou birra da gente mesmo, né? Que fecham os olhos para as coisas tão claras. Ela diz o seguinte, ó: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Na igreja adventista? Não. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Olha que bonito, né? Então leia o capítulo 21 inteiro, gente. Você vai ter ali vários evangélicos dizendo que são filhos de Babilônia por se unirem à Babilônia, né? Mas jogam sobre nós, que nós somos os acusadores, né? Outro texto dela, está no mesmo capítulo. Olha agora a cereja do bolo, tá? A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. Isso é um tempo, talvez para um outro momento aí. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo. Tem elas caído mais e mais. Contudo, não se pode, presta atenção, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia. Ela caiu, lembra que eu falei? Que caiu no passado, quando o Ciro invadiu. Né? Mas a Babilônia mística que está se formando, se unindo, ela não foi desmascarada. Então, assim, nós não temos assim uma Babilônia completa. E não temos já as suas filhas de maneira clara aparecendo no cenário. Então fica complicado chamar os outros, nesse momento, de filhas de Babilônia. Entende? Vamos lá. E que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Não chegou o momento.
Olha lá, o espírito de conformação com o mundo e da indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante. Em todos os países da cristandade, estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Leia o capítulo 21, a causa da degradação atual. É fantástico, é rico em informação, tá bom? Muito bem, vamos para conclusões? Quais são as conclusões então? Vamos lá. Há um falso sistema que ensina doutrinas contrárias à Bíblia, que a mesma chama de Babilônia, né? A Bíblia chama de Babilônia. Então é um falso sistema de doutrinas, ok? Isso é claro, existe. Muito bem. Cremos que se alguém seguir seus falsos ensinos em qualquer esfera, econômica, ideológica, doutrinária, né, será filho ou filha, né, da grande meretriz. Mas muito cuidado neste momento da história para não taxar pessoas. Está aqui, adventista, meu querido irmão adventista que está me assistindo. Cuidado para não se expressar equivocadamente e trazer desconforto para a pregação do evangelho, fechando o coraçãozinho das pessoas, ofendendo as pessoas, tá? Oremos para que os sinceros de todos os lugares, né, não se alinhem com esse sistema apóstata. Então, assim, tem filhos de Babilônia dentro do adventismo? Tem. Nossa, pastor, tem, claro, porque como que é? Nem todo adventista é remanescente, nem todo remanescente é adventista. O joio e trigo está em todos os lugares. Terá um dia que será revelado, né? Tomara Deus que eu e você que estejamos assistindo, sejamos sinceros, né? E sigamos o Cristo vivo, né? E sejamos fiéis ao Senhor. Existe aí uma utopia de alguns aí, até dizer que todos se tornarão adventistas, né? Todos terão que ser adventistas para ser salvo, para participar do remanescente. É bobeira, nós não cremos nisso não, tá? Avancemos. No presente momento, é possível identificar parte do sistema, verdade. Porém, haverá mais clareza nas uniões que ocorrerão. E de acordo com Apocalipse 7, Babilônia e suas filhas serão completamente desmascaradas. Então vai se cumprir. Caiu a grande Babilônia. Em que momento acontece isso? Aí volto lá no capítulo 18, verso 1, que tem a promessa, né? A promessa da vinda do Espírito Santo, né? O derramamento da chuva serôdia que nós acreditamos, né? Que diz assim, ó: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Nós cremos que é o Espírito de Deus, né? E a terra se iluminou com sua glória. Foi revelado o caráter de Deus sobre toda a terra. Então, nesse momento, no verso 2, caiu a grande Babilônia. Chegará um momento que as verdades bíblicas serão tão nítidas, que serão pregadas e as pessoas vão identificar claramente Babilônia e quem não é de Babilônia. Entende isso? Então chegará um momento em que Babilônia será desmascarada e ela então cairá. Né? E quando acontecer isso, vai acontecer isso, pastor? De acordo com Apocalipse 18, é quando o Espírito Santo será derramado e os cristãos fiéis proclamarem as verdades bíblicas ao mundo. Tá bom? É uma promessa bíblica, nós cremos assim. Tá? Acabei aqui? Beleza, deixa eu voltar aqui a minha telinha. Então, amigo que está me assistindo, irmão adventista, irmãos de outras denominações, né? Nós adventistas acreditamos desta maneira que apresentei para você, né? Então, se você ouviu algum irmão te chamando de filho de Babilônia, né? Ele está equivocado, né? Ainda não podemos fazer isso. É injusto dizer isso nesse exato momento. Agora, é possível identificar grupos que estão se alinhando ao poder romano? Sim, não podemos dizer que não, né? Então você que está me assistindo, se você identifica que a sua comunidade de fé está alinhado com o poder romano e as suas ideologias e doutrinas, então cuidado. Seja fiel à Bíblia e somente à Bíblia. Né? E tome cuidado para quando ouvir essas bobeiras de internet, que os adventistas falaram isso, que Ellen White falou isso, vá conferir. Então eu recomendo para você o Grande Conflito, o capítulo todo, o capítulo 21 do Grande Conflito, para você assistir. Beleza? Se você gostou, ficou comigo até aqui, né? Deixa seu like, compartilhe para os seus amigos, né? E nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir, né? Assista os nossos últimos vídeos, está aqui, né? Compartilhe. E não se esqueça,
Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês. E se estiver na região de Bebedouro, venha no sábado de manhã para tomar a ceia do Senhor. Valeu, gente. Fui. Um abraço. Valeu, valeu.